Queridos, eu quero compartilhar o texto da Palavra de Deus, que se encontra no 1 Reis 18, capítulo 18 do livro de 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículos 33 ao 35, que diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizerem isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Aplique, Deus, essa palavra em nossos corações. A minha oração em concordância com a oração que foi feita pelo nosso irmão Damião é que o Espírito Santo de Deus fale de uma forma tremenda e poderosa às nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, ele fala sobre, a história do desafio de Elias, né, diante dos profetas de Baal, né? Era um tempo de frieza espiritual, era um tempo de o povo estar simplesmente adorando outros deuses, né? E principalmente nesse caso aqui a Baal, né? O povo de Israel havia se afastado de Deus e ficava, como diz o texto, né? Ficava entre 2 pensamentos, como nos diz essa história. Ficavam em 2 pensamentos. E diante disso, Elias propõe esse desafio, né, para saber quem era o Deus verdadeiro, para que o povo soubesse quem era o Deus verdadeiro, se era o Deus de Israel, o Deus de Elias, ou Baal, o qual o povo de Israel havia se desviado e estava adorando esse Deus. Então, ele lança esse desafio a toda aquela geração, a todo aquele povo, né? É uma história, queridos, que a gente aprende que diante dos desafios que a gente tem enfrentado, principalmente nos dias de hoje, né, a gente precisa verdadeiramente colocar situações que venham desafiar, né, aqueles que não creem em Deus. Quando eu digo desafiar, é justamente a questão de crer, da fé, para saber quem verdadeiramente Deus é, né? Porque existem situações, esse caso aqui, o de Elias, né? Que Elias, ele precisava mais do que simplesmente palavras para mover aquela nação de coração endurecido. Ele precisava mais do que palavras. Palavras já não era mais suficiente. Então, era necessário uma manifestação física do poder de Deus para que todas aquelas pessoas entendessem que o Senhor estava realmente, o que o Senhor estava realmente dizendo a Israel, transmitindo a Israel, e que para que o povo viesse a reconhecer quem verdadeiramente era Deus em Israel, né? Então, uma das coisas que a gente precisa entender verdadeiramente é que nós precisamos sermos obedientes, ousados, corajosos, mas nós precisamos entender verdadeiramente, irmãos, que o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. E nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos usar verdadeiramente a nossa fé. E não apenas simplesmente de palavras, mas de ação, de fato e de verdade, diante dos desafios que a vida nos apresenta, e principalmente para que a nossa vida verdadeiramente seja um testemunho, né, do Deus o qual nós servimos para esta geração,
que anda distraída com tantas coisas, que anda corrida, que anda se envolvendo com tantas coisas, que há tantas distrações, né, nesses dias. Então, não é mais suficiente a questão de palavras, né? Nós precisamos, através da nossa fé, demonstrar verdadeiramente que nós servimos um Deus que continua agindo nos dias de hoje, que continua sendo Deus nos dias de hoje. Nós precisamos usar a nossa fé e verdadeiramente viver aquilo que a palavra de Deus diz, que o justo vive por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, como diz a palavra. E Elias nos mostra, queridos, que se quisermos fazer a diferença nessa geração, é preciso acreditar que Deus pode mudar todas as coisas. Precisamos acreditar que, independente de toda e qualquer circunstância, Deus continua sendo Deus e ele pode reverter todo o quadro e toda a situação. Ele continua sendo Deus que chama à existência aquilo que não há. Ele continua sendo Deus que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez cair as muralhas de Jericó. Ele continua sendo o mesmo Deus dos grandes feitos que a Bíblia nos conta. Então, queridos, precisamos crer verdadeiramente no sobrenatural de Deus, acreditar que ele fará coisas impossíveis tornarem-se possíveis. Agora, irmãos, isso só é possível através da fé. Por que através da fé? E é o tema justamente dessa palavra, a fé. Porque a fé, queridos, primeiro, ela gera certezas. A fé, ela gera certezas. E quando se gera certezas no nosso coração, a dúvida é eliminada, o medo é eliminado, certo? A ansiedade, a preocupação, tudo isso é eliminado do nosso coração, porque nós temos a certeza de que o mesmo Deus que respondeu a Elias é o mesmo Deus que continua agindo e que ele tem resposta para as nossas orações. E ele continua fazendo grandes coisas. Então, Elias já sabia, irmãos, o que Deus iria realizar quando ele se propôs a esse desafio. Com certeza, Elias já tinha essa certeza de que Deus iria responder com fogo a resposta à sua oração. Quando ele propôs esse desafio, ele já tinha visto, queridos, os feitos, né, tremendos da parte de Deus. Ele já havia contemplado grandes coisas do que Deus tinha feito na sua vida. Isso, se você leu, conhece a história de Elias, a partir do capítulo 17, né? A questão da chuva, dos 3 anos e meio de seca em Israel. Então, Elias, ele já tinha essa certeza de que Deus teria resposta, né? Que da parte de Deus, né, haveria resposta para a sua oração diante do desafio que ele colocou. E aí, queridos, é onde a gente precisa entender, né? Que, como eu falei no início da mensagem, nós não podemos ficar simplesmente nas palavras, nós precisamos agir, né? Nós precisamos colocar diante dos desafios que se apresenta, que se nos apresenta nos dias de hoje, nós precisamos usar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então, Elias, corajosamente, ele desafiou os falsos profetas a verem qual Deus, o Deus de Israel ou o Deus dos falsos profetas, responderia com fogo no céu. Então, Elias se colocou e ele, diante dos falsos profetas e do falso Deus, ele coloca o desafio, enfrentou a situação e ele sabia que, com certeza, o Deus verdadeiramente que responderia era o Deus de Israel. Por isso ele ficou, né, podemos dizer que ele ficou tirando onda com os profetas de Baal. Vai, clama mais alto,
pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja viajando, grita mais alto, né? E não houve resposta. Então, queridos, diante da fé de Elias, que gerou essa certeza que viria a resposta de Deus para a sua oração. E ele ora e Deus responde com fogo, porque ele tinha certeza. E a Bíblia nos diz, irmãos, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, nós precisamos verdadeiramente, para que a gente contemple o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós precisamos usar essa fé, a fé que gera certeza. Elias disse o seguinte: então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Quem tem resposta, irmãos, para as nossas orações é Deus. E nós precisamos abraçar, gerar, melhor dizendo, gerar essa certeza no nosso coração. É aquilo que Jesus diz lá em Marcos 11, 24. Se a gente pedir, né, crendo que já recebeu, com certeza assim será feito, porque a fé gera essa certeza, mesmo antes de algo acontecer, mesmo antes da resposta chegar, mesmo antes da porta se abrir, mesmo antes do milagre acontecer, mesmo antes de qualquer coisa. Quando a gente usa a fé, ela gera essa certeza de que Deus vai responder a nossa oração. E ele tem resposta, pode crer. Por que a fé, queridos? Isso é possível através da fé. Por quê? Porque a fé, irmãos, faz com que Deus realize o impossível hoje. Deus continua realizando o impossível hoje. Não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade, não importa qual seja o problema, Deus continua realizando o impossível hoje. E isso, irmãos, é através da fé. Volto a citar Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível àquele que crê. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, nós precisamos, queridos, usar verdadeiramente a fé. O texto diz, versículos 36 e 38. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo e que fez todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta, porque Deus continua realizando o impossível. Amém? Queridos, tudo conspirava para que o desafio de Elias desse errado, mas o profeta cria que Deus realizava coisas impossíveis. E aí é onde a gente precisa entrar, queridos. O Deus de Elias, que fazia coisas impossíveis, é o mesmo Deus hoje. Ele continua fazendo, realizando coisas impossíveis. E isso, irmãos, só acontece através da fé, porque a fé faz com que Deus realize o impossível hoje. A fé, irmãos, diante do impossível, nos faz contemplar Deus mudando situações impossíveis. Então, a fé nos faz contemplar, queridos, o impossível na nossa vida. Talvez você ouviu um parecer de um médico, de um advogado, ou de qualquer outra situação na sua vida, o parecer de que é impossível, de que é difícil, de que é complicado. Mas eu quero te dizer que o Deus que descomplicou toda a situação diante do profeta Elias, diante de uma oração que não dura nem 2 minutos, é o mesmo Deus que continua respondendo hoje. É o mesmo Deus que continua fazendo coisas impossíveis. O resultado, queridos, foi que Deus atendeu a oração de Elias. Enviou fogo do céu
que queimou completamente o novilho, a lenha, as pedras e o chão, e secou completamente toda a água que estava na valeta. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó também era o Deus de Elias. E o mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e o Deus de Elias é o nosso Deus. Ele continua sendo Deus. O profeta Abacuque orou, e nós precisamos fazer essa oração, queridos. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque Deus continua realizando coisas impossíveis. E aí o autor aos Hebreus corrobora tudo isso, escrevendo para os crentes de sua época, precisou ratificar essa verdade entre eles. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, ele continua respondendo. Se for preciso ser com fogo, ele continua, ele responde. Se for preciso para fazer coisas impossíveis, ele continua realizando, porque ele continua sendo Deus e sempre será Deus, porque ele é fiel e não muda. Mas isso, queridos, volto a frisar, é através da fé, porque tudo é possível àquele que crê. E a terceira lição, queridos, que nós temos aqui para as nossas vidas nessa noite, porque só é possível através da fé, porque a fé, irmãos, ela também nos leva à ação. Ação. As atitudes, irmãos, demonstram a nossa fé. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Ou seja, atitude. A fé nos leva à ação. Foi a fé de Elias que levou ele a agir e propor esse desafio. O texto diz: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Versículo 39. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Porque eles viram, contemplaram, né, que através da ação de Elias, movido pela sua fé, eles viram que Deus respondeu verdadeiramente a oração de Elias. Só Baal continuou mudo e continua mudo até hoje, porque Baal era feito de pedra, sei lá, de gesso ou de qualquer outra coisa. Mas o Deus de Israel não, era o Deus vivo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. É só o Senhor que é Deus na sua vida. É Ele que tem que ser o Senhor. E é isso que você precisa declarar pela fé. Só o Senhor é Deus. Só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. É nele que você tem que confiar. É a Ele que você tem que clamar. E é através da sua fé que você tem que agir. Porque a fé nos leva a agir. Queridos, Elias creu que Deus poderia fazer o impossível, colocou a sua fé em ação e, após o sobrenatural acontecer, todo o povo reconheceu que o Deus de Elias era o Deus de verdade. Se você serve ao Deus de Elias, tenha plena convicção de que ele é o Deus verdadeiramente Deus. Queridos, não bastou Elias apenas crer, entenda isso, que Deus poderia realizar o impossível. Era necessário que ele colocasse a sua fé em ação, para que aquele povo reconhecesse que Deus era verdadeiramente Deus. E talvez, queridos, seja isso que esteja nos faltando, agir pela fé. Essa ação
que vai mostrar às pessoas que verdadeiramente nós temos um Deus que é diferente. É um Deus que responde, é um Deus que age, é um Deus que abre porta onde não tem, é um Deus que chama à existência aquilo que não há. Então a gente precisa, queridos, demonstrar que a nossa fé, que as nossas ações, elas são movidas pela fé, para que as pessoas possam ver que verdadeiramente nós temos um Deus. Jesus disse aos seus discípulos: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Sabe o que é isso aqui, queridos? Ação. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Se você crer, você vai colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Você falará em novas línguas, você expulsará demônios, você enfrentará qualquer tipo de desafio que possa surgir nos dias de hoje. E você vai sair ileso. Você vai sair cantando o hino da vitória. Você vai contemplar as pessoas ao seu redor dizendo, confessando verdadeiramente, o Deus dela, o Deus dele, é o Deus verdadeiro. Só ele é Deus. Só ele é Deus. Só ele é Deus. Queridos, tome posse das palavras de Jesus, quando ele diz assim: e eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores. Maiores. Isso aqui é promessa de Jesus para mim e para a sua vida. É promessa de Jesus para a igreja dele. Agora, queridos, as promessas a gente vê se cumprir pela fé. Pela fé. E a fé nos leva a agir. A fé nos leva a confiar, a ter certeza. E a fé nos faz contemplar que Deus continua realizando o impossível nos dias de hoje. Amém? Então, irmãos, eu finalizo esta palavra te perguntando, ou melhor te dizendo, perguntando como é que está a sua fé. Você tem usado a sua fé? Então, que a sua fé seja a resposta para esta geração que anda distraída com tantas coisas, que precisa ouvir uma palavra, que precisa ver verdadeiramente que há um Deus vivo e que ele continua respondendo oração, que ele continua fazendo milagre. Então, obedeça, seja ousado, tenha coragem, mas também ponha a sua fé em ação para que o sobrenatural de Deus aconteça diante dos teus olhos, diante desta geração que precisa reconhecer que só o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu quero te dizer que Deus está lhe chamando para que você seja um Elias neste tempo, para esta geração, para que as pessoas possam contemplar e ver que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.